Marlon, Rossi, Edilson, Tadeu. Quando a gente pega os principais personagens do jogo de ida da final da Copa Verde, dá para ter um indicativo de quem foi o melhor no confronto. Confronto no Mangueirão, inclusive, que ficou distante de ter sido maravilhoso, mas não foi um jogo tão feio assim. Acho que o jogo entregou algo, o jogo entregou em alguns momentos um tom de equilíbrio, mas em grande parte entregou um Paysandu melhor jogando dentro de casa, mas assim como foi na estreia da Série B, o resultado não foi esperado. E assim, talvez um dos grandes reflexos ou um dos grandes recortes de o resultado ficou bom para o Goiás pelo que a equipe do Wagner Mancini conseguiu produzir ou deixou de produzir, é no momento do apito final, né? Quando o árbitro pega a bola e o Messias, zagueiro do Goiás, ele aparenta estar muito satisfeito com o resultado. Assim. É um resultado que, de fato, a torcida do Goiás tem que agradecer e a torcida do Paysandu tem que lamentar demais. Assim. Por mais que não tenha sido um jogo brilhante da equipe do Luizinho, mas foi um Paysandu que conseguiu desempenhar mais. Se a gente pega os 90 minutos do jogo e recorta ele em 4 partes, dá para dizer que minimamente em 3 dessas 4 partes o Paysandu conseguiu desempenhar mais. Quando a gente pega o primeiro tempo em si, foram 2 chances construídas pelo Paysandu. O Goiás, durante todos os 90 minutos, teve uma bola parada com Arthur Kaique no primeiro tempo. No segundo tempo teve mais uma oportunidade, mas num contexto geral foi um Paysandu que conseguiu se comportar melhor. Mas tem um ponto de contestação sobre o Paysandu que, pelo menos dos jogos que eu consegui acompanhar, eu me sinto muito incomodado com o ponto de o Paysandu usa muito bem o corredor direito, assim, ou com o Brian Borges ou com o Edilson, que atuou muito bem no jogo de ontem. Mas o corredor esquerdo, acredito que o Luizinho, ou posso estar muito enganado, né? O cara entende muito mais de futebol do que eu, mas acredito que o PK poderia ser melhor utilizado. Assim, um lateral esquerdo com alguma qualidade, com alguma intensidade, que poderia chegar mais ao fundo, poderia ser muito mais do que um terceiro defensor só. Num contexto geral, acho que os principais personagens do jogo foram os que eu falei na abertura do vídeo. Teve a saída, que é de se lamentar, do Vilela no início do confronto. Matheus Vargas, que não foi bem na estreia da Série B, conseguiu desempenhar um pouco mais nesse jogo da Copa Verde, mas os grandes nomes do jogo foram Marlon, pela liberdade que teve para flutuar em todo o campo de ataque e não se escondeu do jogo em momento nenhum, e o Rossi, né? Apesar do Rossi não ter no momento final definido ou dado um passe melhor para uma finalização, mas entendo que o Rossi é um dos grandes nomes do Paysandu em 2025 e um Paysandu que contou com mais uma atuação ruim do Nicolas. Como foi na estreia da Série B, Nicolas teve 2 oportunidades boas no primeiro tempo, não conseguiu aproveitar, tanto é que ele sai no segundo tempo para a entrada do Benítez, mas o momento, pelo menos desses 2 últimos jogos do Nicolas, não é nada bom, tanto é que nem a lei do ex respeitou esse mau desempenho do Nicolas jogando no Mangueirão. Assim, pro lado do Goiás, vi um Goiás muito abaixo e um Goiás sentindo a falta de um 10. Claramente o Goiás no primeiro tempo sentiu a falta de um 10. Assim, meio de campo repleto de volantes, um deles inclusive, vou até colocar para vocês na tela, eu não sei, essa aqui eu peguei das prováveis escalações e aí eu fiz as mudanças com os jogadores que terminaram de fato atuando. E o que teve de mudança foi o Marcão começando o jogo e não o Gonzalo. E o que acontecia? O Marcão virava um terceiro zagueiro, né? O Goiás utilizou em muitos momentos uma linha de 5 zagueiros e o Goiás, que eu imaginava que iria sufocar o adversário com a marcação alta, não fez isso. Em grande parte foi um Goiás marcando baixo. E olhando para esse meio de campo, né, que eu já tinha pontuado na estreia da Série B, repleto de volantes, Rodrigo Andrade, Marcão, Juninho, tinha um Gonzalo também que se tinha uma expectativa de começar o jogo. É um Goiás que sente a falta de um 10 e que com a entrada do Gava no segundo tempo, pelo menos ali na casa dos 23 minutos do segundo tempo, o Goiás teve algum impacto positivo, mas o Gava não é um 10, não, um meia central, mas tem um pouco mais de qualidade com a bola. O Goiás teve muita dificuldade para trazer conexões para esses homens de frente, né? O Zé Hugo até buscou um pouco mais o jogo, mas a bola chegava muito pouco ao Jajá, a bola chegava muito pouco
ao Arthur Kaique. Lovato fez um bom jogo, né? Depois teve a entrada do DG no segundo tempo. A linha defensiva do Goiás se comportou relativamente bem, né? Tirando esses poucos momentos em que o Paysandu conseguiu vazar, né? Principalmente por dentro, apesar de uma linha de 3 zagueiros. Mas assim, do lado do Paysandu eu destaquei o Rossi, destaquei o Marlon. Acho que assim, eu confesso que eu não vi todos os jogos do Paysandu na temporada, vi, acredito que 4 dos mais importantes. Então eu vi o Repá da primeira fase do Paraense, eu vi o jogo da estreia da Série B também. Teve um outro jogo do Campeonato Paraense que eu vi o Paysandu, e esse dessa quarta-feira. E assim, o Marlon conseguiu ter muita liberdade, talvez um pouco mais do que normalmente tinha. E assim, o Del Valle não me convenceu ontem, não participou do jogo, assim, até para perceber ele em campo foi difícil. E um dos pontos que eu toquei o Paysandu utiliza muito bem esse lado direito, até tem o movimento do Rossi em alguns momentos para o lado esquerdo, mas o PK é um terceiro defensor. Eu acho que isso é uma perda, eu acho que isso é um ponto que talvez o Paysandu pode pensar para o futuro, para os próximos jogos, de dar mais liberdade para o PK avançar. Mas assim, de um contexto geral, foi um jogo que não foi maravilhoso, mas não foi um jogo também terrível, em alguns momentos com um tom mais de disputa por espaço, mas um jogo que, sem nenhuma dúvida, o Paysandu conseguiu desempenhar melhor do que o Goiás. O Goiás teve um desempenho bem abaixo do que eu imaginava. Agora o jogo acontece em Goiânia, o jogo da volta. Vou até colocar na descrição aqui do vídeo, nos comentários, fixado a data desse confronto da volta, porque parece que teve alguma alteração. O ponto positivo é que ontem tivemos a transmissão, né, do jogo. Tinha uma indefinição até as últimas horas se teria transmissão ou não. Terminou tendo transmissão da TV Cultura e também do Esporte na Cultura. Inclusive eu coloquei nos vídeos que eu fiz de pré, eu coloquei na descrição fixado, e também na comunidade, nos posts, eu coloquei também inclusive o link para os jogos. Agora o Paysandu volta a atenção para a Série B. O Paysandu que tem o Vila Nova pela frente, mais um goiano, e dessa vez em Goiânia. Paysandu que vai jogar contra o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil, um adversário bem duro, um Bahia que está bem mais maduro do que no ano passado. E do outro lado se tem um Goiás que tem o próximo compromisso na Série B diante do Operário, também muito difícil. O Operário que venceu o Criciúma e foi campeão paranaense, inclusive. Então são adversários duros agora para a sequência da competição, para a sequência da Série B, na verdade. Deixa um pouco da sua avaliação, o que você pôde ver do jogo. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal também para mais conteúdos como esse. Estou trazendo quase que atualizações diárias sobre a Série B, sobre a primeira divisão também do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Fica ligado no canal. Até a próxima.